Terça-feira, dia 24 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Grande notícia que acabou de sair, estou gravando esse vídeo exatamente às 15 horas e 15 minutos. O ministro Alexandre de Moraes mandou Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Essa é a notícia da tarde, as manchetes aí da CNN, dizendo que Moraes defere a prisão domiciliar de Bolsonaro. Como nós costumamos dizer no interiorzão, quem tem, tem medo. E eu explico. Muito embora muitos aí estejam dizendo que o Paulo Gonet é empregado do Moraes e que foi Moraes que mandou o Gonet pedir a prisão domiciliar de Bolsonaro, isso também é fato, né? O Paulo Gonet não passa aí realmente de uma figura sem expressão alguma, mas fato é, conforme eu disse no vídeo de ontem, que ao tomar a decisão de concordar que Jair Bolsonaro merece ir para uma prisão domiciliar, obviamente o Alexandre de Moraes ficou sem saída. E a sua decisão de concordar na prisão domiciliar de Bolsonaro era questão de horas. Ontem todos já apostavam nisto. Claro que Moraes é Moraes. Então, Jair Bolsonaro está indo para uma prisão domiciliar temporária, conforme diz o ministro, e com as restrições de sempre, né? Não pode isso, não pode aquilo outro, blá, 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 blá. Verdade é que quem está em prisão domiciliar é o nosso presidente. Mas não a Michele, não sua filha, não os filhos de Bolsonaro, que terão acesso a ele. Ele terá acesso a todas as informações, né, em tempo real. Não há como proibir Jair Bolsonaro de assistir uma televisão dentro da casa dele. Ou seja, as coisas estão mudando de ares. Eu já venho dizendo há alguns dias que o ambiente está ficando mais favorável, está se tornando mais propício para a direita. Por quê? Porque o caso Master desmontou esta estrutura fraudulenta, corrupta no sistema de política brasileira. Ninguém esperava por isto. Jamais. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, que a prepotência... Eu não. A Bíblia diz, né? Que a prepotência, a arrogância precede a queda. Né? Nós sabemos perfeitamente tudo que aconteceu nesses últimos meses, tudo que vem acontecendo, e não fosse um cidadão conhecido como André Esteves, o dono do BTG Pactual, essa situação não estaria assim, como está hoje. Não porque o André Esteves tenha descoberto a pólvora, não. Mas como ele não se dá com o André Vorcaro, quando ele soube que o BRB, o Banco de Brasília, estava tentando comprar o Banco Master, e como o André Esteves já sabia quais eram os rolos do Banco Master, ele tratou de melar o negócio, né? Interferindo junto ao Galípolo lá no Banco Central, e o Banco Central levou o Banco Master à falência. Com a falência do Master veio tudo isto à tona que sabemos agora. Resort Itaiaia, viagens dessa turma toda com Vorcaro, festinhas em Tancredo, ou seja, tudo veio à tona nesse momento. E a pressão começou a ficar maior quando os nomes de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, principalmente a esposa do Alexandre de Moraes, vieram à tona. A pressão cresceu muito, ficou muito pesada. O cerco começou a se fechar, as pressões estão se fechando, principalmente porque também a CPMI do INSS, que também tem conexões com Daniel Vorcaro, vai ter andamento. Então era óbvio que alguma coisa teria que ser feita para tentarem acalmar os ânimos. O que seria esta qualquer coisa? Nada mais, nada menos que enviar Jair Bolsonaro para casa. Talvez, e aqui é só uma sugestão, talvez possa ter havido algum acordo. Olha, mande Bolsonaro para casa e nós vamos amenizar um pouco aqui ou acolá.
Não sei, é somente uma suposição. Mas tudo vem acontecendo numa ordem, numa linha de tempo que nos faz pensar muita coisa. Por que agora o ministro Moraes então iria resolver mandar Jair Bolsonaro para casa? O motivo seria um só: pressão política e medo, como eu já expliquei antes. Imaginem os senhores Jair Bolsonaro tendo uma piora irreversível dentro de uma prisão, sob o manto da proteção do Estado, por decisão de Moraes. Então era necessário se livrarem desse risco, desse perigo. E aí, combinado ou não, o Paulo Gonet concordou com a prisão domiciliar e agora o Moraes deferiu a ideia do Paulo Gonet. E vamos ver como vai ser daqui por diante. Mas graças a Deus, pelo menos, agora, quem sabe, o nosso mito vai ter uma condição de tratamento de saúde muito mais decente, muito mais adequada, né? E falta ainda, e eu acredito que por pressão política também, o projeto da dosimetria, pelo menos, para colocarem os injustiçados que estão presos por conta do 8 de janeiro, dentro de suas casas também. Vamos aguardar, porque as coisas estão caminhando. Vamos prestar atenção no checkmate que o André Mendonça deu no próprio Supremo Tribunal Federal, né? No próprio Gilmar Mendes, principalmente. Ontem, como vocês sabem, obviamente, né? Vocês são sempre muito bem informados, o André Mendonça deu 48 horas para que o senhor Davi Alcolumbre tome vergonha na cara e atue como um verdadeiro presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal. Em 48 horas o senhor tem que ler o relatório para estender o prazo de investigação na CPMI do INSS. Se em 48 horas o senhor não o fizer, o próprio presidente da CPMI do INSS pode iniciar a prorrogação desse prazo. E segundo o Viana, a CPMI pode ainda avançar por mais 120 dias. O Davi Alcolumbre, eu não sei se por susto ou por querer dar uma de macho, coisa que não é, ainda não leu o relatório. Mas pouco importa se ele vai ler ou não vai ler. Vai haver a prorrogação da CPMI. Isso é muito bom, porque até agora muito pouco se sabe sobre o que de fato aconteceu. Sabemos quais os nomes mais importantes estão envolvidos, porém ainda tem muito a saber, tem muito a se descobrir. E conforme o tempo vai passando e as investigações vão avançando, informações novas vão aparecendo. O que faz crer que não há como tudo isso terminar numa grande pizza. Desta vez eu acho que não. Haverá sim pessoas que pagarão preço. Sabemos que o resultado político da CPMI pode não dar em nada, porque afinal de contas a CPMI somente investiga. Depois manda para o Ministério Público Federal, onde o Paulo Gonet vai dizer sim ou não para prosseguimento para abrir o inquérito. Né? E no final da história, quem diz sim ou não é o Supremo Tribunal Federal. Só que até lá, as notícias já rolaram, as informações já vieram a público de um jeito ou de outra, e num ano eleitoral é o suficiente para acabar com a carreira política desse inquilino do Palácio do Planalto que lá está. Isso é fato. É muita notícia ruim no mesmo governo. É muita informação negativa no mesmo governo. Lembrando que ainda existe um pedido para a abertura de uma CPI ou CPMI do Banco Master, especificamente falando. Então, nós temos essas informações como pontos muito favoráveis, muito positivos. E o André Mendonça está tão confiante no seu trabalho que, para não correr o risco de ser chamado depois de um ministro que agiu monocraticamente, que condenava o outro e está fazendo igual, o que ele fez? Ele determinou que sua decisão vá ao plenário do Supremo Tribunal Federal, para que todos os ministros julguem.
A confiança dele é tanto que eu também acredito que o Supremo Tribunal, os 10 ministros que lá estão, não vão cancelar a decisão de André Mendonça. Eles vão aceitar. Por quê? É padrão dentro do Supremo Tribunal, quando o ministro toma uma decisão e a decisão vai ao plenário, é muito raro ver o plenário derrubando a decisão desse ministro. Normalmente, mesmo engolindo a seco, eles acabam aceitando para não criar o quê? Não criar divisões dentro do próprio Supremo Tribunal, no momento onde a divisão já existe. Todos nós sabemos que existe o grupo do Gilmar, que dá as ordens, né? Existe o grupo do André Mendonça e o Fux, que pelo menos trabalham a nosso favor. E existe aquele grupo dos mais neutros, né? Então, o que podemos esperar? Podemos esperar que sim, a CPMI vai andar, muitas informações virão, e obviamente que tudo isso só nos faz acreditar que pelo menos teremos boas novas. Principalmente se lá em outubro de 2026 elegermos o maior número de senadores de oposição possível. Senadores, mesmo que não sejam bolsonaristas, mas que sejam de centro-direita ou direita. Mesmo que seja do Partido Novo. Né? Que todos eles tenham o mesmo desejo, que é, sim, colocar um processo de impeachment de um ministro do Supremo. Eu acredito que um vai cair independente de impeachment. A meu ver, penso eu, que o Toffoli deve pedir o boné dele. É somente uma aposta e é somente minha opinião. Que nem eu dei ontem, claramente, a minha opinião, afirmei antes de qualquer coisa que era a minha opinião de que eu não gostei das dancinhas de Flávio Bolsonaro. Tem pessoas que ficaram nervosas comigo. Não precisa. O que eu disse é que é a minha opinião. Não disse que eu estou certo. Né? Mas às vezes a gente precisa desenhar, né? Agora, vamos falar de outra coisa. Vamos falar do recuo do Ratinho Júnior. Ratinho Júnior desistiu de concorrer à presidência. É uma sobrevivência pessoal ou uma rendição? Essa é a pergunta que se faz. Porque chamou muita atenção ontem, quando o Ratinho Júnior anunciou que vai terminar seu mandato de governador lá no Paraná e irá voltar para a vida privada. Não vai mais concorrer para a presidência da República. Né? Claro que essa notícia chamou a atenção pelo fato dele ser o candidato mais representativo do PSD, de Gilberto Kassab. E conta atualmente com uma média de 10% de intenção de votos para a presidência. Claro que ele não tem chance de vencer. Claro que ele não tem chance de ganhar. Mas todos nós sabemos que todo candidato que perde no primeiro turno acaba dando apoio a um dos dois candidatos remanescentes no segundo turno. Com a intenção de quê? Com a intenção de beliscar um ministério. Olha, eu te apoio, eu levo meus 10% de eleitores para você se você me der um ministério. Isso funciona desse jeito, nós sabemos. Mas o Ratinho Júnior está abrindo mão de tudo. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: por que ele desistiu? Aí eu volto a dizer, em minha opinião, a jogada de Flávio Bolsonaro em declarar desde já o apoio para concorrer ao governo do Paraná em outubro próximo a Sérgio Moro e o apoio a Deltan Dallagnol para concorrer ao Senado Federal, mesmo desagradando muitos bolsonaristas, eu mesmo não gostei muito, mas entendo que política se faz assim. Isto serviu para enfraquecer o projeto político tanto de Gilberto Kassab como do Ratinho Júnior para o estado do Paraná. E automaticamente fortaleceu o apoio do estado do Paraná a Flávio Bolsonaro. Porque o Sérgio Moro vai apoiar o Flávio, o Deltan Dallagnol vai apoiar o Flávio, né? E o Ratinho Júnior ficou sem apoio algum.
O Gilberto Kassab, idem. E o cenário é implacável, pois com o recuo, melhor dizendo, com o cerco, ou com o apoio a Sérgio Moro, que está disparado à frente como favorito ao governo do Paraná, o grupo do Ratinho Júnior enfrenta um medo real, diga-se de passagem, de uma devassa nas contas de seu governo. Imaginem Sérgio Moro entrando como governador do Paraná, você não vai vasculhar o que aconteceu no governo anterior. Então, o pior de tudo, foi um erro fatal que o Ratinho Júnior cometeu, quando ele recusou negociar com a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro chegou a questionar uma possível chapa com o Ratinho Júnior na presidência. Somente cogitou. Ou melhor, Flávio Bolsonaro jogou a isca para ver o que ia pescar. E o Ratinho Júnior não quis saber de conversa. E isto, obviamente, a partir do momento que o Flávio dá apoio a Sérgio Moro, ele empurrou o Sérgio Moro para cair no colo do Partido Liberal de Costa Neto. Com isto, o Ratinho Júnior sai de cena para salvar o próprio CPF e o patrimônio da família, né? Que não é nada pouco, é muito grande. E provando que na política, principalmente agora em 2026, o centro não é um refúgio, o centro é um alvo. Todos precisam do apoio do centro, do centrão, tá? Então, é interessante como o jogo político, muitas vezes, não é tão claro quanto uma manchete de jornal. Muitas coisas correm nos bastidores. E quem tem uma boa percepção, quem tem uma experiência política e quem tem visão, sabe como escapar de possíveis erros ou possíveis armadilhas, como essa que o Ratinho Júnior caiu. Se ele tivesse aceitado um apoio de Flávio Bolsonaro, possivelmente ele estaria aí com uma chance de, pelo menos, sair candidato como vice, ou concorrer ainda mais, prometendo apoio a Flávio no segundo turno, o que lhe daria condições de repente, ganhar algum cargo político. Mas, enfim, já foi, não adianta mais chorar, porque já queimou o filme de vez agora. Agora, eu queria tocar num assunto interessante. Hoje, o Eduardo Bolsonaro, ele fez um post na sua timeline do X, tratando de um tema importante para as causas conservadoras e crítica a parlamentares da direita que estão direta ou indiretamente trabalhando algumas pautas feministas. É uma crítica que o Eduardo fez, porque sim, existem algumas pautas aí no Congresso Nacional consideradas feministas que estão tendo apoio de parlamentares da direita. De uma forma resumida, o que o Eduardo Bolsonaro escreveu foi o seguinte: há algum tempo venho percebendo a tentativa de transformar a direita em um movimento feminista radical. Não posso aceitar calado que sequestrem o movimento conservador bolsonarista para uma agenda ideológica que considero antinatural e agressivamente antimasculina. Nunca antes na história humana, homens e mulheres se viram como concorrentes em guerra. Pela primeira vez, homens e mulheres foram colocados em uma disputa artificial e as consequências dessa guerra planejada têm sido desastrosas, principalmente para as mulheres. A ferocidade do discurso feminista, segundo esta visão, atingiu tal nível que a própria estrutura burocrática do Estado estaria sendo moldada para perseguir e subjugar os homens. Décadas de hostilidades na mídia e nas organizações institucionais teria afastado do tecido social a percepção de fraternidade e complementaridade, melhor dizendo, que sempre regeram as relações entre os sexos. O lar passou a ser retrato
de um martírio, ele disse. Passou a ser um lugar de martírio e sofrimento. O matrimônio passou a ser uma forma de escravidão. E a família foi colocada de lado como um estorvo, um inconveniente que supostamente atrapalha a mulher moderna. Muito bem, eu li e quisera eu ter escrito isto, porque eu assino embaixo. Porque fato é que realmente esse assunto que permeia a nossa sociedade nos dias de hoje e que tenta causar danos, muitas vezes não perceptíveis, pois já não existe mais a tal fraternidade entre os homens e as mulheres, como havia há décadas atrás, é um caminho perigoso. O que existe hoje é uma disputa entre os homens e mulheres de uma forma incorreta, já que os homens são tratados como trogloditas e as mulheres sempre como vítimas, o que não corresponde com a realidade. Claro que sabemos, eu pelo menos sei, que existem sim lutas super justas por parte das mulheres, no quesito de direitos, principalmente trabalhistas, pela desigualdade salarial que existe, por exemplo. Direitos por uma luta mais importante ainda, que é o combate ao feminicídio, que muitas vezes ocorre justamente por conta dessa desavença social entre homens e mulheres. Mas o que mais vejo com desconfiança é essa tentativa de querer transformar o homem em um ser mais frágil, o que foge completamente da essência natural da vida. Fisicamente falando, o homem é sim o sexo forte e a mulher sim o sexo frágil, o que não quer dizer que socialmente isso seja verdade, porque hoje as mulheres ocupam cargos de CEOs, cargos de diretoria em grandes empresas multinacionais, enquanto a maioria dos homens são empregados de baixo escalão em muitas empresas. Então, querer transformar essas diferenças entre homem e mulher em uma luta de classes ou luta social é um crime, que acaba criando divisões, acaba causando desavenças dentro da própria família, desgraçando casamentos, e impondo uma rixa que só atende às ideologias de esquerda. Então quero dar parabéns ao Eduardo Bolsonaro. Ok, meus amigos? Esse era o vídeo que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado das notícias, estejam entusiasmados para verem nosso presidente se encaminhando para sua residência ao lado de sua esposa Michele Bolsonaro, sua filha, e que ele tenha agora sim uma probabilidade de vida muito mais longa, né? É o que desejamos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem os likes se gostaram, me acompanhem no Terra Brasilis e convide seus amigos para isso. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.